Dia, a paz do Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Que o Senhor venha se fazer presente na nossa leitura. Que nós venhamos aprender mais e mais da palavra de Deus. Que o Senhor venha abrir a nossa mente, nosso entendimento, abrir o nosso coração. E que nós venhamos guardar essa palavra no nosso coração. Irmãos, a palavra que eu quero ler com os irmãos hoje está em João, no capítulo 3, do versículo 1 até o 21. Ela é meia grande, mas ela é linda essa palavra, por isso eu quero ler ela inteira com os irmãos. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Havia entre o fariseu um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que aquele que não é nascido de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode ser isso? O homem nascer, sendo velho, porventura pode tornar a entrar no ventre e nascer? Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água, do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos nascer de novo. O vento sopra para onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu-lhe e disse: tu é mestre em Israel e não sabe isso? Em verdade te digo, que vós dizemos o que sabemos, e testificamos do que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crês, como crês se for falado das celestiais? Ora, ninguém pode subir o céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim se importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, e não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não creram no nome do unigênito, Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém, irmãos? Que palavra linda essa, né? Eu sou apaixonada por essa palavra, principalmente pelo versículo 16, porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira, que a gente não pode entender, que ele deu o seu próprio filho para que fosse sacrificado, para que hoje nós tivéssemos acesso a Deus, que nós pudéssemos ter a nossa salvação. E Nicodemos era um príncipe dos judeus. Ele veio, lá no capítulo 1 de João fala, veio para os seus e os seus não recebeu. E Nicodemos, ele foi
Ele foi chamado por Deus, né, para ver essa palavra, para ter com Jesus. E ele foi ter com Jesus à noite, para não ser visto, né? Quantos de nós, às vezes, temos preconceito, né? De andar com uma Bíblia debaixo do braço, né? Como a turma fala, aqueles crentes, né? Então, Nicodemos foi um desses. Ele foi ter com Jesus à noite. E Jesus falou tudo isso. Aquele que não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Que vocês venham meditar nessa palavra, ler ela várias vezes, porque ela é rica. Essa palavra, ela é muito rica, ela fala muito ao nosso coração. Que vocês não venham ver só versículo isolado, né? Porque os versículos isolados, talvez ele vai falar um pequeno versículo e você vai entender ele mal. A Bíblia, ela foi feita para ler do começo ao fim, do meio para frente, de frente para trás, em todos os sentidos, até a nós termos entendimento. Que nós venhamos pedir a orientação do Espírito Santo na hora de ler a palavra de Deus, porque ele vai revelar de acordo com o que a gente precisa. A palavra de Deus, ela se revela todos os dias. Eu já li com os irmãos Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitei, para que não sejaste sacerdote diante de mim. Visto que esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, para que a gente venha ter conhecimento, intimidade com Deus, né? Como a gente vai conhecer Deus? Como a gente vai praticar a vontade de Deus se a gente não conhece a palavra de Deus? Então, que a gente venha meditar. Vou dar um exemplo para vocês, né? Tem um versículo que fala assim: Jesus, ele veio para os doentes. Se você só ler isso daí, talvez você vai entender, nossa, Jesus lá no céu, ele era médico. Acho que ele curou todos os anjos lá, agora ele desceu na terra, vai curar todo mundo aqui e todos nós vai virar anjo e vai voltar para o céu. A gente tem que tomar cuidado com as narrativas, né? Como foi disso, né? Narrativas mal feitas nos dá mau entendimento. Então, que nós venhamos ler sem medida a palavra de Deus. Essa é a nossa bússola. Esse é o nosso entendimento. Ela tem tudo que nós precisamos. Eu convido os irmãos a ler a palavra de Deus. Leia pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Que Deus abençoe. E até amanhã.